You spook easily, Starling? Not yet, sir. I want you to go after him again today in the asylum. And who's the subject? The psychiatrist Hannibal Lecter. Cannibal the Cannibal. The Silence of the Lambs, Brasil. O Silêncio dos Inocentes. É um filme norte-americano de 1991, dos gêneros suspense, drama e terror, dirigido por Jonathan Demme e estrelado por Judy Foster, Anthony Hopkins, Ted Levine e Scott Glenn. Escrito por Ted Talley baseado no livro homônimo publicado em 1988 por Thomas Harris, o filme é o segundo a apresentar o Dr. Hannibal Lecter, um brilhante psiquiatra e assassino canibal em série, antecedido por Caçador de Assassinos de 1986, dirigido por Michael Mann. No filme, Clarice Starling, uma jovem estagiária do FBI, pede ajuda do prisioneiro Dr. Lecter para prender outro serial killer, conhecido apenas como Buffalo Bill. Busy hunting that new one, Buffalo Bill. What a naughty boy he is. Do you know why he's called Buffalo Bill? This one likes to skin his humps. Most serial killers keep some sort of trophies from their victims. I didn't. No. No, you ate yours. O Silêncio dos Inocentes foi lançado em 14 de fevereiro de 1991 nos Estados Unidos e arrecadou mais de 130 milhões de dólares durante sua exibição no país. Em todo o mundo, sua bilheteria alcançou 272.742.922 de dólares em um orçamento de 19 milhões, tornando-se o quinto filme com maior bilheteria de 1991 em todo o mundo. O filme estreou no 41º Festival Internacional de Cinema de Berlim, onde competiu pelo Urso de Ouro, enquanto Demme recebeu o Urso de Prata de melhor diretor. Aclamado pela crítica após o lançamento, tornou-se apenas o terceiro filme, sendo os outros dois, Aconteceu Naquela Noite, e Um Estranho no Ninho, na história do cinema a ser galardoado com os prêmios Oscar nas 5 categorias principais: Melhor Filme, Melhor Diretor, Melhor Ator, Melhor Atriz e Melhor Roteiro Adaptado. Permanece, então, como o mais recente e último filme a vencer tais categorias. Foi também o primeiro filme amplamente considerado como um filme de terror a vencer o Oscar de melhor filme, e o terceiro desse gênero a ser indicado, depois de O Exorcista, 1973, e Tubarão, 1975. O filme é considerado culturalmente, historicamente e esteticamente importante pela Biblioteca do Congresso e foi escolhido para ser preservado no National Film Registry em 2011. Uma sequência titulada Hannibal foi lançada em 2001 com Hopkins reprisando seu papel, seguido por 2 prelúdios, Dragão Vermelho de 2002 e Hannibal, A Origem do Mal de 2007. Sinopse: Clarice Starling é uma jovem agente do FBI, escolhida inicialmente sem o saber, pelo seu supervisor Jack Crawford, para entrevistar um terrível, inteligente e violento criminoso, um notório canibal, com a intenção de obter informações que levem à captura de um assassino em série que está solto, matando mulheres. Como elemento de ligação entre os crimes, apenas uma inusitada pista: casulos de uma mariposa tropical eram encontrados na garganta das vítimas. Curiosidades. Judy Foster estava interessada em interpretar o papel de Clarice Starling imediatamente após a leitura do romance. No entanto, apesar de Foster ter acabado de ganhar um Oscar por sua atuação no filme The Accused, 1988, Demme não estava convencido de que ela era a pessoa certa para o papel. Tendo acabado de dirigir Maria de Todemob, 1988, a primeira escolha de Demme para o papel de Starling foi Michelle Pfeiffer, que recusou, dizendo mais tarde: "Foi uma decisão difícil, mas fiquei nervosa com o assunto." Ainda não convencido, ele foi para Meg Ryan, que a rejeitou também por seus temas terríveis, e depois a Laura Dern, de quem o estúdio era cético por não ser uma opção lucrativa. Como resultado, Foster recebeu o papel devido à sua paixão pela personagem. Para o papel do Dr. Hannibal Lecter, Demme se aproximou de Sean Connery. Depois que o ator recusou, Anthony Hopkins recebeu o papel com base em sua performance em The Elephant Man, 1980. Outros atores considerados para o papel incluem Al Pacino, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Derek Jacobi e Daniel Day-Lewis.
A máscara que Hopkins usava se tornou um símbolo icônico do filme. Foi criado por Ed Kubeli, de Frenchtov, Nova Jersey, que havia feito várias máscaras para atletas da NHL. Gene Hackman foi originalmente escalado para interpretar Jack Crawford, o agente encarregado da unidade de ciência comportamental do FBI em Quantico, Virgínia, mas ele achou o roteiro muito violento. Scott Glenn foi então escalado para o papel. Para se preparar para o papel, Glenn se encontrou com John e Douglas. Douglas fez um tour pelas instalações de Quantico em Glenn e também tocou para ele uma fita de áudio, contendo várias gravações que os serial killers Lawrence Whitaker e Roy Norris haviam feito para estuprar e torturar uma garota de 16 anos. Segundo Douglas, Glenn chorou ao experimentar as gravações e até mudou sua postura liberal quanto à pena de morte. Filmagens. A filmagem principal de O Silêncio dos Inocentes começou em 15 de novembro de 1989 e foi concluída em 1º de março de 1990. No que era um raro ato de cooperação na época, o FBI permitiu que as cenas fossem filmadas na academia do FBI em Quantico. Alguns membros da equipe do FBI até atuaram em papéis pequenos. Crítica. Recepção e repercussão. O filme foi amplamente aclamado a quando da sua estreia. Os atores principais, Judy Foster, Anthony Hopkins e Ted Levine foram igualmente bastante elogiados pelas suas atuações, sendo que o papel do psiquiatra canibal desempenhado por Hopkins recebeu o título de maior vilão da história, enquanto que o da jovem agente do FBI, Clarice Starling, desempenhado por Foster, ocupa o 6º lugar na lista de maiores heróis, pelo American Film Institute. O filme ocupa atualmente a 74ª posição na lista dos 100 melhores filmes de sempre. O site Rotten Tomatoes relata que 95% de 84 críticos de cinema atribuíram ao filme uma avaliação positiva, com uma pontuação média de 8,7 de 10. O site ainda escreveu: o tenso e inteligente thriller do diretor Jonathan Demme balança entre o estudo psicológico e o horror total, beneficiando com as atuações excepcionais de Hopkins e Foster. O site Metacritic concedeu ao filme uma pontuação de 85 de 100. Devido à elevada qualidade das atuações, da direção de Demme, assim como por outros fatores largamente mencionados como a cinematografia, a trilha sonora e o enredo, O Silêncio dos Inocentes é extensamente citado como sendo um dos melhores filmes de sempre. O sucesso do filme deu surgimento aos restantes livros escritos por Thomas Howes, assim como aos filmes da franquia Hannibal e uma série televisiva. Em 1998, o filme foi listado como um dos 100 maiores filmes nos últimos 100 anos pelo American Film Institute. Em 2006, no Key Art Awards, o pôster original de O Silêncio dos Inocentes foi nomeado melhor pôster de cinema dos últimos 35 anos. O Silêncio dos Inocentes ficou na 7ª posição na lista de 100 momentos mais assustadores do cinema do canal Bravo para a cena da fuga de Lecter. O American Film Institute nomeou Hannibal Lecter, interpretado por Hopkins, o vilão número 1 de todos os tempos, e Clarice Starling, interpretada por Foster, como o 6º maior herói cinematográfico de todos os tempos. Em 2011, a ABC exibiu um especial no horário nobre, Best in Film, os melhores filmes do nosso tempo, que contava os melhores filmes escolhidos pelos fãs com base nos resultados de uma pesquisa realizada pela ABC e revista People. O Silêncio dos Inocentes foi selecionado como o melhor suspense thriller e o Dr. Hannibal Lecter foi selecionado como o 4º maior personagem do cinema. Apesar de nós aqui do canal Sinopse não curtir o gênero terror, e nem ser fã dessa franquia, não tem como não mencionar esse filme que foi sucesso ganhador de 5 Oscars, e é considerado um clássico dos anos 90. A nota do canal vai ser 7. Bom, é isso pessoal, até o próximo vídeo.